Beatriz. Olá! E aí, tudo ótimo. Em nome da Penha Flamenca, é uma honra tê-la como entrevistada, né? Que para quem não conhece, absurdamente deveria conhecer, Beatriz Carrasa, bailaora, professora, dona de escola, produtora, mãe, mulher, brasileira, flamenca, vários adjetivos. Eu que agradeço, é muito bom poder contribuir para a construção dessa história, né, do flamenco do Brasil. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos. E para quem está assistindo essa live ou depois vai assistir gravado, várias lives com quase todos que a gente consegue entrar em contato do Iapoque ao Chuí para contar um pouquinho da história de ser flamenco ou flamenca ou flamenque nesse território brasileiro. Já vou começar essa entrevista puxando a sardinha para mim. Assim. Porque, para quem não sabe, Beatriz Carrasa foi minha aluna antes da menstruação. Beatriz Carrasa, a palavra é sua. É verdade, é verdade. Meu primeiro professor de flamenco foi o André Pimentel, que está aqui, do outro lado da câmera. E é uma coisa super interessante, né? Eu estava pensando aqui, olhando o currículo, e olhando aqui as datas e as coisas todas. E eu falei já isso para o André uma vez. Eu não sou descendente de espanhóis. Eu nunca tinha visto flamenco na minha vida antes de chegar um professor novo lá na minha escola de balé, chamado André Pimentel. E agora vocês vão fazer aula de flamenco. Foi assim que eu conheci o flamenco. Eu não tinha nenhuma noção do que poderia ser. Eu não, diferente de muitas pessoas que começam o flamenco por um desejo, né, de verem a dança, a música, um filme, eu não tinha visto nada disso. Eu comecei porque o André foi lá. Obrigada, André, por ter ido lá. Ô, Bia, maravilhosa. Então, como essa live é meio documentada, é um documento, então você lembra datas? Você estava, então, numa escola de balé clássico, buscando a formação em clássico. Sim. Isso a gente só para pontuar datas. Então, André, eu tenho várias dúvidas sobre essa data. No meu currículo está 1996. É Por provável. que eu coloco essa data? Você que me disse que ano que você começou a dar aula lá na Paula Castro, que foi nessa escola que eu comecei. Porque eu penso, eu lembro a idade que eu tinha. Eu sou de 82, eu tinha 12 ou 13 anos, chuto 96. Ou Sim, 95? Não sei. provavelmente 95, 96, porque a minha primeira viagem para a Espanha foi em 98 e eu já era professor da Paula Castro. Então, sim. Você já trouxe mantão para as alunas, aquela loucura toda, né? Então, você, dentro de uma escola de balé clássico, entre aspas, era obrigada a fazer um monte de matéria, e uma dessas matérias era o flamenco. Bem-vindo ao submundo do crime. Exatamente, foi isso que aconteceu. A formação era em balé clássico. Oficialmente ela era a formação em dança, né? Pelo MEC ela é reconhecida como formação em dança. Mas sim, o meu objetivo era me formar bailarina clássica. E aí eu fazia jazz, sapateado americano, contemporâneo, história da dança, história da arte. E, de repente, apareceu ali o flamenco como uma das matérias. Até por uma curiosidade, naquela época eu era aluna de contemporâneo da Ale Calaf. E naquela época era professora de contemporâneo. Então eu fui Sim, e é aluna dos onde dois. a gente tinha se cruzado sem meio que saber que ia virar irmão no balé Paula E como Castro, Monte colega Alegre. de sala tinha a Pri Grace, né? A Pri, não sei se começou no mesmo ano, porque ela veio do interior, não sei se foi no mesmo ano, mas foi por ali também, na mesma época, vai, que a gente se cruzou. Eu lembro de vocês três, a Manólio, você, É, Bia, Pri Grace e Alessandra Manólio, as três avançadas do Flamengo, meu. super avançadas. Com Sim. 15 anos, né? Avançadas com 15 anos. Não, porque vocês eram ótimas. Quando você dá aula para meninas do balé, vocês aprendem. Claro que tem um corpo clássico,
mais ouvido, ritmo, toda essa questão já vem pronta, né? O consumir passos é muito rápido, né? O, Quando a pessoa já faz alguma aula. Claro que todo o resto demanda Vem com um tempo, né? tempo, exatamente, exatamente. Bom, então falando em tempo, esse seu primeiro contato foi comigo, deve ter durado o quê? 2, 3 anos? Na verdade, eu fiquei nessa coisa de fazer o flamenco como uma matéria ali do curso durante, na minha conta, de 3 a 4 anos. Tá. Porque com mais ou menos 16 anos, eu larguei o clássico, eu parei o clássico total em 99. Final de 99 eu parei o balé clássico e aí eu fui atrás de fazer flamenco em outros lugares. E aí você Eu foi fiz, se esparramando. fui me esparramando. Eu fiz um pouco de aula, mas muito pouco tempo de aula lá na Ana Esmeralda, Tá. com uma professora chamada Adriana, que eu até reencontrei ela há pouco tempo, mas eu não me lembro o sobrenome dela. E eu fui até na casa da minha mãe hoje para buscar se eu achava algum papel dessas coisas, não achei. Eu tenho só o que está anotado aqui, mas eu acho que atualmente ela dança, mas eu não sei se ela segue como professora, essa Tá. Adriana, lá na Ana Ana Esmeralda. Esmeralda. Nesse ano, eu acabei ficando pouco tempo, porque foi o ano que a Rafaela Carrasco veio para cá. Foi ou 99 ou 2000, muita gente fez esse curso, vocês podem me corrigir o detalhe dessa data ali. Eu acho que foi 99, mas pode ser que tenha sido 2000. Se alguém que sabe Tudo bem essa também, data está aqui vendo, me corrige. um errinho de um ano tá E ótimo. foi a data que... E no curso, eu me encantei com aquilo. Foi assim um divisor de águas para mim. Eu fiquei louca com a Rafaela Carrasco. Foi uma coisa muito importante para mim nessa mudança. E lá eu conheci a Yara Castro. E eu me apaixonei pela Yara Castro. Porque ela, para mim, era uma coisa, uma diva, uma coisa inacalçável. E, de repente, eu vi ela lá pessoalmente. Falei, meu Deus, eu preciso fazer aula com essa mulher. E aí eu fui fazer aula lá na Yara, já naquele mesmo ano. E foi uma coisa muito louca naquele momento, porque o curso foi tipo em outubro ou setembro. Eu fui para lá e ainda dancei no espetáculo do final do ano. Tipo, já Fato. cheguei, já dancei. E, se não me engano, dancei ali um 500. E que era uma turma super grande. A escola da Yara era bastante grande naquele momento. E na entrada desse 500 que eu dançava, a Ale Calaf começava fazendo um contemporê e depois um contemporâneo, descalça tal, e depois ela entrava no grupo e dançava com a gente. Ela já estava ali nesse momento no flamenco também. Não sei já há quanto tempo, mas ela já estava ali também no flamenco. Enfim, Bom, fiquei então você se torna nesse segundo momento, vamos chamar assim, aluna da Yara. aluna da Yara. Eu fiquei um tempo aluna da Yara e do André, né, André? Fiquei um tempo fazendo aula com vocês dois, mas não sei quanto tempo foi. Talvez 1 ou 2 anos, e aí depois eu fiquei na Yara só. Tá. Fiquei fazendo aula na escola da Yara, e lá na Yara eu acabei fazendo aula com muitos dos professores de lá, Nomes, porque a nomes, Yara nomes, logo... nomes, nomes, Eu nomes, já vou chegar nomes. lá. Mas porque a Yara logo foi embora para Espanha, né? Então eu fiz acho que uns 2 anos de 2000 aula com então, ela. Bia. É 2000. 2000 que ela foi embora? Então eu fui para lá um pouco antes disso, porque eu fiz uns 2 anos de aula só com ela. E aí depois ela foi embora. É 2000, porque a matemática é fácil, porque foi quando a gente se tornou órfãos e fundou e juntou o Luceiros. É Foi 2000. 2000. Então pronto. Que aí Fácil. fez os 20 anos na pandemia. Que eu vi essa entrevista. É isso. A matemática é simples. Então, Aí em 99, 2000, lá na Yara, logo que ela foi embora, os professores que assumiram foi o Miguel Alonso e a Simone Gambirásio. Gambirásio. Então eu fiz aula com eles dois na época, eu fazia a aula dos dois. Lá eu cheguei a fazer aula com a Mariana Rossito, fiz um pouquinho com a Priscila Soar também, fiz com a Cíntia Ruela. Ruela, né? Isso. Então você passou por vários
os nomes ali daquela época importantes, Sim, que continuam sendo. fiz aula com essas pessoas. E nessa época que vocês ficaram de alguma maneira órfãos, a gente também ficou, eu e mais 3 amigas. A gente teve um grupo também ali. Que a gente teve um grupo chamado Primeiro Anima, que quem dirigia era Simone Gambirazio. Lembro. Que a gente dançava, passei inclusive na frente hoje, a gente dançava quinzenalmente no Girassol Pizza Bar. E, A ô, gente Bia, vocês também dançaram no Amã, da Nina Molineiro, né? também. Dançamos no Amanda, Nina Molineiro, mas isso foi uma vez, mas dançamos Eu mesmo. lembro. E dançamos em alguns festivais, a gente participou do Enda com esse grupo. A gente fez algumas coisas assim de. A gente dançou um tempo, mas acabou que a gente ficou. Como o nome é Anima, a gente ficou um ano só. Porque aí a Simone acabou que ela deu um outro rumo para a vida dela. E aí a gente criou um grupo que chamava Ilusiones. Então, pausa. Quem era esse agente? Vou, Agente. vou falar, as pessoas que estavam participando são as mesmas dos 2 grupos, a não ser a direção. Que seria eu, a Camila Monte, a Roberta Zanelato, do ABC, e a Karenina Mendes, que é de Salvador. Ela fazia flamenco lá em Salvador, ela veio para São Paulo, acredito que por conta da faculdade, Tá. e a gente dançava junto, nós 4. E 4 aí. meninas. Oi? 4 meninas dirigidas a princípio pela Simone e depois Depois órfãos. autogestão. Depois a gente ia montando coreografias, a gente ia todo sábado lá para a escola da Roberta. A Roberta já tinha escola, a Roberta Zanelato. Então a gente No ia todo ABC. sábado para o ABC e a gente ficava montando material, estudando coisa de curso que a gente tinha feito de algum espanhol. Sim. E aí, com tudo isso, a gente ia montando apresentações enfim, coisas desse bar que a gente fazia quinzenalmente. Quem tocava pra gente era o André Rodrigues, quem cantava era a Patrícia Vilar. E aí a gente fazia isso sempre e fomos seguindo aí. E a gente chegou, inclusive, a montar uma farruca que a gente levou para o Festival de São José na época. Uma farruca que a gente misturava na época. A gente fazia uma introdução com mulheres de Atenas e depois começava a farruca. Foi mais ou menos por aí. Isso a gente já deve estar em 2000. Começo do 2000. E só uma curiosidade, Bia. Então, esse quarteto tinha essa vontade, ou pelo menos nesse trabalho, de fusão ou de trazer brasilidade junto com o flamenco, ou isso só foi nesse caso? A gente tinha esse desejo, mas a gente tinha muito pouca experiência e possibilidades. Mas a gente fez, assim, a gente namorou um pouco dessa coisa de colocar a brasilidade junto com o flamenco. Tanto que a primeira coreografia que a gente montou foi essa farruca com Mulheres de Atenas. Tá Todas certo. as outras a gente reproduzia coisas que a gente tinha aprendido em um workshop de alguém que tinha vindo para cá ou de alguma de nós que tinha podido ir para a Espanha. A gente passava o material uma para outra e ia Ótimo. montando esses bailes. Perfeito. Esse grupo Normal. durou bastante tempo entre Anima e Ilusiones, porque eu estou me lembrando aqui, eu me formei na faculdade em 2005. E em 2006, que era o meu primeiro ano como engenheira, né, que eu tive esse desvio de carreira, eu me lembro que a festa de final de ano de 2006, da minha área, ia ser no mesmo dia que eu ia dançar no Girassol Pizza Bar. E aí eu convenci o meu chefe de área que o amigo secreto ia ser no bar. Então você dançou, amigo secreto da firma, Eu fiz um amigo engenheira, secreto, tal, não sei o que, depois dancei o chefe assistindo, a área toda. Ótimo. É isso aí, ué. Tá Foi essa certíssima. coisa toda. 2006, isso. 2006. Maravilha. Aí, eu tenho aqui, peraí, que eu vou olhar outra. Vamos lá. Eu tenho
Puro, que emoção. Tá, enquanto você olha a sua colinha, quando você fala do material que as meninas e você iam para a Espanha, então vamos falar que você foi uma das que foi para a Espanha. Esse período você já tinha visitado? Como foi essa Quem experiência? foi primeiro para a Espanha foi a Camila. Tá. A Camila foi a primeira a ir para a Espanha. Talvez até com você, André. Mas essa Numa parte eu não tenho uma certeza. Porque você tinha excursão um com grupo. 200 mil pessoas, talvez. É, talvez, não tenho certeza. Não tenho certeza. Aí vocês perguntam para ela depois. Mas ó, eu tô olhando aqui as Sabe datas. por que também é abusar da minha memória? Porque você imagina vocês com 18, 19, isso para mim faz muitos anos. Então a cabeça do tio não lembra. Ó, eu vou olhar aqui as datas, ó. Eu entrei no grupo da Laurita Castro, da Yara. A Yara acho que já tinha ido embora, porque tá aqui de 2002 a 2006, que eu Tá. fiquei lá fazendo as coisas com a Yara Já tinha ido também. embora. Ela foi embora em 2000. Mas é aquela É, coisa, vai ela já embora tinha e ido volta, vai embora, mas embora, ela volta. fazia algumas coisas aqui, aí tinha pousada do Rio Quente, tinha umas coisas todas, né? Mas ela já tinha ido embora. E eu tava fazendo faculdade de engenharia, né? Ô, Bia, Marisa, boa noite. É que antes do passaporte flamenco, o Raiz fez uma viagem enorme, não sei se 2000, 2002, com quase 32 pessoas. E é essa viagem que talvez a Camila tenha viajado comigo, eu era professor do Raiz, eu acho que é essa viagem que a Bia está Pode se ser. referindo, Eu não não com tenho a Andrea certeza. Guelpa. Eu não tenho certeza disso, mas Eu acho que sim, era uma Copa do Mundo com Débora organizou, Priscila Soares, era uma outra máfia. é uma outra massa. Enfim, aí aqui, ó, o Ilusiones foi de 2005 a 2007. Tá. Aí depois desse Ilusiones, eu fui dançar no El Rocio, que é o grupo do Hispano, do Clube Sob a Hispano. direção Sob a direção da Andrea Pérez. da Adriana Pérez, Adriana Adriana Pérez, Pérez. Adriana Pérez. Isso. E aí, nesse da Adriana Pérez, era um grupo maior e que tem várias meninas com descendência espanhola aí, que já faziam flamenco provavelmente há muito tempo. Que acho que hoje algumas estão fazendo ainda. Então, tinha a Tatiana Perion, tinha a Fernanda Figueiredo Fontes, que acho até que está no Raiz. Tinha. Bom, a Camila estava lá. E aí, logo esse grupo parou de ter o nome El Rocio, em 2009 parou, e aí a Adriana criou um grupo que chamava Herência Flamenca. Tá. E aí, nesse Ela grupo, era diretora. ela era diretora. Ela era diretora naquela época, mas a gente naquela época era o grupo do Hispano. Porque Mas ensaiavam como lá também. a gente ensaiava lá e dançava lá e fazia um monte de coisas por lá, várias festas e tal por lá. A diretora era a Adriana, dançava eu, a Camila, essas meninas que eu falei, a Tatiana, a Fernanda, tinha uma menina chamada Amanda Hernandes, talvez. Evelyn era uma das meninas que dançava lá, não sei os sobrenomes. Tá. E foi lá que eu conheci a Ana Nicolau. Ela acabou de escrever isso aqui embaixo. Ah, isso mesmo. Foi lá que eu conheci a Ana Nicolau, que depois a gente fez uma parceria já longa. Aí, ó, Hernandes. A Ana Nicolau lembra. A Ana Nicolau tem muito mais memória do que eu. Evelyn Olha, Pimenta. nossa, ela sabe tudo. Ela fez melhor a colinha do que você. Pois é, você vê? Que vergonha. O Bia, o matriarcado, né? Um matriarcado bem forte. No sentido que de mulheres? Sim. Sim. Porque o seu primeiro grupo eram 4 meninas, agora um monte de meninas também. Você não falou Eu nenhuma? só trabalho com mulheres, André. A sua exceção? Ótimo. Que bom que eu Não, sou único brincadeira. na sua vida. Professor, eu Eu tive o sou Miguel único Alonso na sua também, vida. né? Único no tudo. Enfim, aí o Herência eu fiquei até 2013 no Tá. Herência. E como que funcionava? Tipo, músicos, trabalho com CD, Músico. brasilidades, A gente coreografias? tinha músicos que trabalhavam sempre com a gente, que era o André Rodrigues, o guitarrista. O Lucas Ruedas começou a tocar com a gente, moleque. Imagina. Moleque. Que ele ainda Até é. hoje eu acho que ele é criança por causa daquela época.
Eu falo isso pra ele. Eu falei, Lucas, eu acho que você é mais novo do que a Mima, porque a Mima eu conheci adulta, você eu conheci criança. Ele era Isso mesmo. pequenininho, pequenininho. Ele já era grande, mas ele era muito jovem. A Isadora, a Ruda também chegou a cantar pra gente lá, menina, assim. Eu lembro dela chegando lá um dia no ensaio com a mãe dela, super adolescente, assim, super jovenzinha. Eu também era jovem, tá? Não, eu já tinha mais de Sim, 20 sim, anos sim, ali, mas sim. É que nada, então essa coisa da faculdade já dava um ar de adulta ah, adulta. não, eu devo ter uns 10 anos, pelo menos, a mais que a Isadora, um pouco mais. Isso faz uma bela de uma diferença, principalmente nessa fase, né? É só uma piada que eu tô querendo ser jovem. Tinha uma outra menina bem mais jovem que eu também, que é a Cíntia. A Ana Nicolau deve saber o sobrenome. Salgueiro, lembra? Provavelmente. Salgueiro. A Cíntia Salgueiro, que hoje trabalha muito com dança do ventre, na época era do grupo com a gente também, e ela era adolescente também, ela era bem novinha e dançava com a gente lá no Herência. Que eu acho que é isso que tem do Herência. E quem cantava normalmente era a Patrícia Vilar e algumas vezes o Márcio. O Márcio cantou Tá. algumas vezes pra gente também. E Então, a. só Quem para as fa... pessoas saberem, perdão te cortar, é um grupo que sediado no espaço ali do Ipiranga do clube que até hoje existe, que é o Hispano Sociedade, Isso. né, Sociedade Hispano-Brasileira. E tem uma parte importante, acho que por conta de coisas de clube, tinha uma coisa de quando mudava o presidente e tal, não sei o que, teve uma hora que a gente continuou a herência fora do clube. Porque aí como mudou a presidência, mudou quem era a diretora do grupo. E aí a gente saiu de lá e começamos a ensaiar aos finais de semana também, na escola que era do Fernando César. Ele cedia a Saudoso escola Fernando pra César. gente. É. Ele cedia a escola pra gente no final de semana, assim, super generoso. A gente tinha a chave da escola dele. Todas as pessoas do grupo, sabe? É uma coisa assim. E ele Sim. deixava a gente ensaiar e tal. A gente passava o final de semana inteiro ensaiando. As coreografias, basicamente, eram da Adriana, mas a Adriana tinha uma direção super legal no sentido que ela aceitava muitas das contribuições. A gente montava muito coisa junto, mas as coreografias e os espetáculos, a produção, a direção era dela, era ela que fazia mesmo. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava com 28 para 29 anos, eu sempre falo, eu resolvi que eu não ia morrer sem tentar viver do flamenco. Super dramática como sou. E nesse Flamenca. momento eu fazia tudo isso no Flamengo, mas eu também trabalhava em multinacional como engenheira. E aí, quando Certo. eu decidi isso, eu resolvi que eu ia reviver um trauma anterior que eu tinha tido como professora de balé. Eu fui professora de balé clássico com 15 anos e foi uma catástrofe. Que eu dei aula para baby class, né? Eu não tive a menor competência para ser professora de baby class, eu não tinha paciência com as crianças, eu não tinha maturidade, eu não tinha nada. E aí eu fiquei traumatizada e falei na época, nunca mais vou dar aula. E carreguei esse nunca mais durante alguns anos. Em final de 2011, início de 2012, eu resolvi que eu ia dar aula. Só que nessa época, eu estava no Herência, mas eu não estava dando aula, fazendo aula em nenhum lugar fixo. Então, eu não fui aquela pessoa que teve a oportunidade de falar para o próprio professor ou professora, olha, eu estou muito afim de dar aula, o que você acha? E Sim. tal. Foi uma coisa assim, eu vou preparar o meu currículo, eu vou levar para todas as escolas de dança que eu achar no planeta E e alguma alguém vai me vai me chamar. aceitar. Claro. Alguém vai me aceitar. Eu bati na porta de todo mundo, ninguém me chamou. Ninguém me conhecia. Demorou um pouco. E aí o que aconteceu foi que a Ana Nicolau me indicou para a escola de uma amiga dela em Osasco, que é a Soraya Brandala, que também já foi aluna do Raiz. Do Raiz. Então, eu comecei a dar aula lá na Soraya em 2012, na Iaros, em Osasco.
que foi a primeira vez que oficialmente, né, eu tive uma turma regular de flamenco. Então ela foi a primeira pessoa que me abriu as portas para ser professora de flamenco. Que eu sempre falo que eu sou. Ah, ela tá ali. Sempre falo que eu sou super grata, porque ela abriu as portas sem me conhecer e tendo certeza absoluta que eu não sabia o que eu estava fazendo ainda, né? Porque o professor só sabe o que está fazendo depois que já deu aula durante muito tempo. Por mais que a gente já tenha a teoria toda E durante. ainda segue com dúvidas. É claro, todo mundo vai sair com dúvidas, mas quanto mais a gente dá aula, melhor vai sendo a nossa aula, né? Sim. Quando a gente começa, a gente não sabe o que está fazendo. É simples assim. Tô falando demais. Não, a entrevista é para isso. E aí ela que abriu as portas e comecei a dar aula ali em Osasco. E isso fomentou muito o meu desejo de vai dar. Eu vou largar essa vida de engenheira e vou viver do flamenco. E nesse inteirinho eu estava fazendo um MBA em gestão empresarial. E eu tinha que abrir uma empresa no cursinho. O meu trabalho de conclusão de curso era abrir uma empresa. Eu podia abrir uma manicure, uma sapataria. Eu Ótimo. abri a Vila Flamenca. Eu fiz um estudo ali. Então é aí que nasce a Vila Flamenca, de um trabalho de TCC. Na verdade, eu já vinha conversando isso com a Camila Monte, né? Que foi quem abriu comigo a escola. E eu falei, bom, então vamos fazer as contas. Vamos ver se dá para abrir, se não dá, quanto custa, quanto não custa, se tem chance de dar lucro, se não tem, né? E aí eu fiz essa pesquisa de mercado e tal. E na época tem um dado que me surpreendeu muito na época, e eu gosto de falar, porque até hoje, quando eu vou fazer show, as pessoas me perguntam, mas você é descendente de espanhol, né? E eu não sou. E naquela época, o meu professor lá do MBA fez essa pergunta. Ah, mas não tem mercado, porque só descendente de espanhol que faz flamenco. O meu orientador falou isso, né? E aí eu levantei na época o dado de muitas pessoas que eu conhecia, então tinham 150 nomes ali. E daqueles 150 nomes, menos de 25% era descendente de espanhol. 150 nomes profissionais de São Paulo? Não, entre região. alunos, profissionais, colegas da época. Eu tenho um gráfico, esses nomes eu perdi o arquivo. Eu tenho o gráfico da pizza. E era. Ai, Bia, faça tudo de novo, que a gente precisa desse gráfico no seu procurar. Se eu achar esse material que eu achei que estava na casa da minha mãe e não estava, eu mando para Penha. Eu coloco para vocês. Porque eu tinha programa de espetáculo. Eu tinha isso em algum lugar. Eu não sei se eu doei, se eu rasguei, se eu botei fogo, ou se está numa gaveta e eu vou achar. Ótimo! Enfim. Mas, e aí, por que eu falo isso? Porque a realidade é que há um imaginário de que só faz flamenco quem é da Espanha e o descendente de espanhol, e não é a realidade. Eu não sou descendente de espanhóis, você não é, acho que a Pri muita também gente não não é, a Lê não é. Quem é? Tem gente que é, mas não claro é todo que tem, mundo. mas é a porcentagem da pizza. Mostrava ali que menos de 25% das pessoas era hispano-descendentes. Então, Bia, agora vai ser o momento pimenta com o pimentel. Então, você é daquelas que não diz que o flamenco se passa geneticamente de sangue para sangue. Eu digo que não se passa. Eu também não. Ok, puxamos os comerciais. É isso. Porque também, né? Ai, porque é filho, porque é neto, porque né? Nem sempre. É que eu acho que nós somos colônia, né? Brasil. E aí vem a minha leitura, Filosofias de Beatriz Carrasa. Gosto. Eu acho que numa primeira geração foi isso que aconteceu. Então, os europeus vieram para cá, fugidos e tal, e aí eles só casavam entre si. Então, o italiano só casava com o italiano, o espanhol só casava com o espanhol, tal. E eles viviam realmente em grupinhos separados e eles não se misturavam. Só que eles não chegaram aqui ontem, né? Já temos muitas gerações ali se misturando. Para diluir. E a coisa já não é mais dessa forma.
E o próprio flamenco, hoje em dia, a gente sabe que não é tão puro assim quanto a gente achava que era na década de 90, né? É No sentido verdade. que a gente sabe que ele tem uma influência de milhares de culturas, né? O momento ali, você sabe muito mais do que eu, que você dá muitas aulas sobre a história do Flamengo. A Espanha era o centro do mundo, era dona do planeta inteiro. Não dá para dizer que nasceu ali naquele pedacinho ali da península. Só. Sim, Tem uma sim, grande sim. influência, né? Então eu não acho que tem que ser descendente de espanhol para dançar flamenco. Todo Olha, mundo pode, yeah. Agora voltamos à entrevista. né? Você estava falando do TCC, junto com Camila, o número não bate, o professor estranha, e aí? Você... Enfim, e aí eu fiz todos lá os cálculos e o trabalho dizia que ia dar certo. Ia dar certo, eu provei pro cara que todo mundo podia consumir flamenco, não só a colônia espanhola e tudo. E fiz o trabalho. E aí eu mesma acreditei no trabalho e Óbvio. larguei tudo. Na verdade, foi mais até um pouco audacioso do que isso, porque eu entreguei o trabalho, eu engravidei da minha filha mais velha logo em seguida, eu pari a criança e a vila no mesmo ano. Elas são gêmeas. Quase. Na verdade, eu comecei a gerir, a gestar a Vila Flamenca antes, mas a Helena nasceu antes. Então, na verdade, a gente começou a ver como que ia ser e tal, não sei o que, para organizar a coisa acontecer no início de 2012. 12. A Helena nasce, na verdade, em maio de 2013. A Vila Flamenca a gente acaba inaugurando em fevereiro de 2014, por questões de atraso de obra, atraso de coisas. Em fevereiro de 2014, a gente abre a Vila Flamenca. E Bia sempre foi na Vila Mariana que eu conheci? Foi. É aquela Foi. casa. Curiosamente, ela chama Vila, mas não é porque é na Vila Mariana. Isso é uma curiosidade até, porque todo mundo fala, lógico, né? Abriu uma escola na Vila Mariana e chamou de Vila Flamenca. Mas É, nunca foi uma, pensei, mas por quê? foi uma coincidência, né? Porque na verdade virou Vila Flamenca, porque eu, um pouco antes, fui para Madrid fazer curso e tal, e fui no tablado Vigia Roça. E eu me encantei com o Vigia Roça e É me lindo. encantei com os azulejos do Vigia Roça. E eu tirei foto de todos os azulejos daquele lugar. É, Porque eu são fiquei lindos. alucinada com aqueles azulejos todos, aquela coisa tal. Eu pedi para entrar na cozinha para tirar azulejo, porque eles tinham. É lindo mesmo. É uma coisa louca, né? Eles acho até que fecharam agora, né? Eu não sei se eles reabriram, mas durante a pandemia eles fecharam o Vigia Roça. Não sei se eles já reabriram. Eu acho que sim, e teve um problema com o nome, porque não sei quem não cadastrou, e acho que agora chama 1900. Ah, teve que mudar Alguma, de nome. porque Virou nome de por pizzaria. domínio de família que não registrou, nananã, mas acho que segue funcionando com outro nome. Mas é Enfim. E lindo, aí quem não conhece, vale a pena. é maravilhoso aquele lugar. Eu fiquei muito encantada com aquilo. E a logo da Vila Flamenca é um azulejo por causa do Vigia Eu não Roça. sabia. É. E Que por isso que lindo! chama Vila Flamenca. É isso E aí. ano que vem, 10 anos, então. Ano que vem, 10 anos. Maravilha. Então, esse momento você tem uma sócia, né? Então, em 2013, 14, você tem a É. Camila. A gente inaugura em 2014. Eu tenho uma sócia aí que é a Camila Monte. A gente inaugura junto. E aí, a partir de 2014, começam as fiestas na Vila Flamenca, que é o tablado que a gente fez durante bastante tempo mensalmente, convidando sempre alguém de fora, né? No começo da configuração da festa era sempre eu e a Camila e dois convidados. E de 2014 até 2016, meados de 2017, a gente fez praticamente mensalmente. Muita gente rodou por lá para fazer esse tablado com a gente, né? E alguns nomes de músicos convidados para a gente Quem deixar aqui registrado. era o guitarrista com a gente na época, que acabava fazendo a maior parte dos tablados, é o Gabriel Soto. Uhum. E os cantes a gente variou muitas vezes, né? A primeira pessoa que cantou, a pessoa que cantou na primeira festa
foi a... Ai, meu Deus. Tô vendo a cara dela e não tô me lembrando o nome. Que é do ABC também. Uma loira que dança. Canta, dança. Como é o nome? Ana Nicolau, qual é o nome dela? Canta, dança, sapateia. Nossa, Kelly. Foi a Kelly. Kelly Ribeiro, que é artista, pinta. Ela pinta também. Quer dizer, é uma artista completa. Que ela Isso. canta, dança, pinta. Ela E que foi. É a Kelly, ó. Tá vendo? cantou A pra Nicolau vocês. sabia. Ó, Kelly Ribeiro. ó, a Úrsula. A Úrsula também. Aliás, gente, boa noite, Olê. pessoal que tá entrando. Tem umas flamencas, Mega Power, Yara, Úrsula, enfim, um monte de gente já entrou aqui. A gente não Grande. falou oi. E o tio não Oi, oi. enxerga. É, eu tô ficando velha. Agora as letras diminuíram de um ano pro outro. Eu fiz 40 em novembro, elas diminuíram. Enfim, Esse é outro assunto. né? Então, o Fiesta é um produto dentro da Vila Flamenca. E vem um pouco dessa coisa do Villa Roça, porque a gente queria um tablado também. Eu queria que fosse uma vila, mas é uma casa, não é mesmo? Não, mas o que E a importa é o ideia era que tivesse um tablado. sentimento. Oi? O que importa é o sentimento. Olê. E a ideia era muito importante para a gente ter um tablado, que é a Fiesta. E a Uhum. Fiesta ficou sendo mensalmente até 2017. E aí eu vou dar uma pausa nesse assunto, eu já volto até de 2017. A partir desse tempo, de 2014, a gente tinha um grupo profissional lá na Vila Flamenca, sob direção da Cila Alonso. A Cila Alonso foi nossa diretora, e desse grupo participavam, né? Eram bailaoras do grupo. Eu, a Camila, a Carolina Moya, que hoje está no interior de São Paulo, a Cristina Santaella e a Renata Tanho foi uma época. E durante um tempo a Ana Nicolau também foi, já mais para o final, porque a Ana Nicolau teve um momento que morou fora de São Paulo. E estou esquecendo de alguém, talvez. É a Casa das Sete Mulheres. Estou quase fazendo essa conta. Olê. Tinha uma menina que era do mais assim dos musicais e tal, que chamava Carolina Isolani. Acho que é Isolani, Uhum. tenho certeza, mas ela não era tanto dos flamencos. Acho que foi isso. E aí quem tocava era o Gabriel Soto. A gente chegou a ter um espetáculo que a gente rodou o circuito cultural, que chamava Ai, que legal. Percurso-me. Que chamava? E Percurso-me. Percur... Some. Percurso-me. Percurso. Ah, de percussão, claro. Ah, então vocês entram pela primeira vez também com esses editais, né? Que a gente sabe que são difíceis. A Vila Sim. também A foi Vila agraciada. participou disso. A gente fez isso com o Percurso-me em 2015 e 2016. Ai, Yara, querida. E nesse momento, quem tocou com a gente no espetáculo foi o Gabriel Soto, o Lucas, que fez o Carrom, e quem cantou era uma cantora de jazz que... Qual é o nome dela? Tudo bem. Nossa, eu me lembro... Eu vou lembrar o nome dela, uma hora vai sair, eu vou falar. E aí tinha uma fusão que a Cila curtia, assim, que a gente dançava uma soleá por boleria com Summertime. Ela cantava Summertime, mas era com a estrutura da soleá por boleria. Então havia uma fusão ali. A gente tinha um número de bastons. Alessandra. Alessandra o quê, Ana Nicolau? Adoro a Ana Nicolau, gente. Nossa, sensacional. Ela tá quase sua sócia. Aliás, eu vou fazer um quadradinho para ela entrar. Né? Assim ela já me ajuda. Alessandra Grani. E aí a gente tinha um número de bastom que a gente passava por vários ritmos brasileiros. Então a gente fazia samba com bastom, a gente fazia baião, funk. Tinha uma coisa aí de fusão. Grani. Rosângela sabe.
Alessandra Grenin. Muito bem, obrigada, Rosângela. Gente, é muito bom que a gente faz essas entrevistas com as pessoas assistindo, que elas podem contribuir, não é mesmo? Não, e os amigos que fazem parte do currículo. É ótimo, porque qualquer falha, tá ali alguém para falar. Né? Não é pra Ah, você não fez ajudar. isso, não. Não, não é isso não. Não é esse ano, é outro. Não foi essa Bom, excursão, foi outra. né? Enfim. Até E aí, onde não... 2016, esse tipo de trabalho. Isso. Aí, final de 2016, e foi no final de 2016 que a Ana Nicolau entrou no grupo, porque eu avisei que eu ia ter a segunda filha, que eu ia engravidar, então tinha que ter uma sub. Só que a gente não Hum. esperava que eu e a Ana Nicolau engravidamos juntas, né? Ai, mais gêmeos aí na parada. A gente engravidou junta 2 vezes. Que ela engravidou do Arthur e eu engravidei da Helena logo em seguida. Depois ela engravidou da Bia, que é a filha dela, e eu engravidei da Carol logo em seguida. A gente gosta de ter filhos juntos. Ó, Enfim. só um momento pausa, que tem cartinha da Yara. Ah, meu Deus, onde tá? Boa noite. Ai! Amanhã vejo tudo, porque aqui são 3h15. Oh. Yara, Boa noite, boa Ara. noite. Boa noite, um beijo dos seus alunos, Bia e André. Ole. Onde nós estávamos? Que aí Falei. ela ia te substituir, acabou que não substituiu coisa nenhuma. Não deu certo, enfim, é isso aí. Mas enfim, aí em 2017 nasce a Carolina e a Camila resolve que ela vai morar em Sevilha. Quero saber esse momento drama, porque, tipo, a sócia resolveu me largar aqui sozinha nessa selva de pedra flamenca. Foi, tudo bem, vai, Não, estou feliz. não foi tudo bem, vai. Foi difícil, mas Momento drama, sobrevivemos. eu quero assim, momento drama dessa live. Eu estava no porpério, abandonada. Isso que eu quero, isso que as pessoas estão querendo um pouco de drama nessa live. Coisa de novela, né? Que até agora foi só coração. Então, mas foi isso. Em 2017, Carol nasceu, Camila falou: não vai rolar, eu vou embora, vamos fechar a Vila Flamenca, você vai seguir, o que vai acontecer? E foi o momento de eu rever tudo isso, né? E aí, vou voltar a ser engenheira, não vou, porque tinha pouco tempo, né? Que eu tinha deixado de ser engenheira. Eu fui engenheira até 2014, e aí em 2018, e agora, né? 2017, na verdade. E aí, É no porque, fim, eu... Bia, uma sociedade sempre dá um pouco de segurança, né? E vocês duas já tinham um certo nome. Então Sim, né, te sim. dá um pouco de Sim, e segurança. como eu vinha de uma carreira anterior em paralelo, né? Até 2014 eu tinha 2 carreiras. Então eu aparecia muito menos no mundo do flamenco do que a Camila. A Camila já era só, ela quase sempre trabalhou só com o Flamengo. Então houve uma insegurança aí da minha parte de será que vai rolar? Será que eu dou conta? Será que vai funcionar? Enfim, estamos aqui, né? Sobrevivi. Olha as pessoas corajosas. Mas é bom a gente deixar aqui, porque às vezes as pessoas acham que a gente nasce assim, né? Tipo, nasce Não, forte. não. Não tem segurança. Não, foi bem difícil essa transição, até porque quando a Camila resolveu ir embora, eu tinha acabado de vir de uma licença maternidade. Então eu tinha pouquíssimas alunas, eu, Bia, porque muitas Tá, alunas tinham ido embora porque eu estava de licença maternidade. E aí eu normal. volto ali com eu poucas alunas e tal, foi um momento desafiador. Foi um momento bem desafiador. E aí para 2018 eu convidei algumas pessoas para darem aula na Vila Flamenca. Pausa. Então vocês não fecham, você assume a parte dela. Eu não vou Isso. fechar, a vila agora é minha, Isso, 100%. eu compro a parte dela, no caso, Certo? e passo a ter a empresa no meu nome. Uhum, A vila passa a ser minha, exato. entendi. E aí, nesse momento, eu falo, bom, mas não vai dar para eu dar todas as minhas aulas e Vou as montar aulas uma da Camila, equipe. tal, não sei o quê, preciso de parceiras, e vamos lá, para onde eu vou, para onde eu não vou. E comecei a
vasculhar quem poderia vir. A primeira pessoa que eu convidei para dar aula na Vila foi a Ana Nicolau, que me respondeu não. Não vou dar aula. Momento drama 2. Não, não quero dar aula agora, não. Porque ela também tinha acabado de parir, que nem você, né? Também, né? Ela também tinha acabado de parir. Enfim, eu falei, e agora, e agora, e agora? Falei, bom, vou começar a chamar pessoas diferentes que eu não conheço e ver quem que a energia pega, quem que rola. Sim. Vai dar certo. E aí eu chamei, uma das pessoas que eu chamei para dançar na festa foi Jemima Ruedas. Chamei a Mima para dançar na festa, mas assim, sei lá, chamei. Sim. Eu me apaixonei pela Jemima. Eu falei, não, eu preciso trabalhar com essa mulher. Essa mulher, eu quero que ela venha, eu quero que ela cresça, que ela dê aula, tal. Aí eu convidei a Jemima para dar aula na Vila Flamenca. E lá em 2018. Então, Final que até de hoje está com 17, início você. de 18. Já era início de 18. Então, que até hoje está com você. Então, esse convite perdura. Jemima começou ali. Oi? O que não é comum, né? Convites durarem tanto. A gente sabe que não é comum. Comigo é. Oh. Não, brincadeira, nem sempre é. Nem sempre porque é isso. Aí, porque assim, às vezes a moça vai ficar grávida, ou resolve ir para Espanha fazer um período, ou resolve abrir a própria escola, né? São N razões, não é só, não me dei bem, né? Sim, claro. Esse convite deu certo. Pô, Jemima é do mundo, gente. Jemima é do mundo. Enfim, a Jemima começou a dar aula na Vila Flamenca em 2018. E aí, logo em seguida, não, um pouco antes disso, eu tive um trabalho no final de 2017 que eu ia fazer junto com a Camila. Que era o último trabalho que eu ia fazer junto com a Camila numa escola de crianças. A gente ia dar uma aula e fazer um show. A Camila teve alguma coisa aí e de última hora ela não ia poder ir. E aí, drama! O que eu vou fazer agora? Nossa, 3. O que eu vou fazer agora? Ana Nicolau, pelo amor de Deus! Eu tenho um show! Eu preciso Você tem ir, que falar sim! E aí a Ana Nicolau foi comigo. Mas ela foi comigo cobrir aquele show, porque ela ia salvar a minha vida no show. E aí, naquela aula show, ela se convenceu que ela ia voltar da aula de flamenco. Tá eu fui salva sinais. Pela aula por esse show da escola. O show da escola dos adolescentes. Então, aí, em 2018, começou a dar aula na Vila Flamenca a Ana Nicolau, Jemima e a Isadora Nefussi. Convidei a Isadora Nefussi também. Que, enfim, eu vi ela na feira flamenca. Falei, meu Deus, olha como está a Isadora. Chamei ela, convidei ela para dar aula e elas seguem comigo, dando aula na Vila. É você com as 3 Isso. Desde esse primórdio, né? Desde 2018. Mas, na verdade, no início de 2018, a Cila Alonso seguia como professora da escola. E ela sai da Vila Flamenca em junho de 2018. Então, a Camila foi embora no final de 2017. A Cila foi embora no meio de 2018. E aí, a partir daí, a gente ficou no Quarteto Fantástico. Eu, a Ana Nicolau, até hoje, né? Isadora. Até hoje, estamos assim. Até hoje. Momento propaganda, Bia. Oi? Momento propaganda. Para quem não é de São Paulo ou que é de São Paulo e não conhece, a Vila tá exatamente aonde? A Vila Flamenca tá na Vila Mariana, zona centro-sul de São Paulo. Muito propaganda. Instagram. Vem fazer aula com mulheres incríveis. Isso. Tem Instagram, Vila Flamenca. Tem Instagram, Vila Flamenca. E a gente segue com esse evento Festas. A partir deste ano, eu comecei um evento novo que chama Enlaces, porque a Vila Flamenca, apesar de ser flamenca, tem outras modalidades. Então, a gente tem street dance, tem jazz, tem balé, dança afro, Bollywood. A Úrsula, inclusive, é professora de Bollywood na Vila Flamenca.
E nesse Olha, evento a gente faz uma apresentação no espaço onde eu monto o tablado, mas não é com música de flamenco, não é um tablado. A gente escolhe um tema por noite, por evento, e cada solista desenvolve esse tema. E no final a gente faz um número de improvisação em conjunto para cada um com a sua finalizar e tem uma linguagem. roda de discussão. Então a gente tem Ai, os que bonito. 4 solos, um número em grupo, onde a flamenca dança com o Bollywood, que dança com o street, a gente dança com todo mundo, e aí depois a gente discute como cada uma criou aquele solo, as inspirações, e a plateia está aberta a discutir, eu senti isso, eu senti aquilo, enfim, a E gente faz esse trabalho. tem data para o próximo, Bia? Não tem Já tem data? data. Não tem data. Que vamos entrar. O último foi agora no final de junho. O Tá. próximo vai ser festa, porque agora eu estou intercalando a festa. A festa Uhum. deve ser agora no final de agosto, a próxima, não vamos fazer em julho. E aí, em setembro, a gente tem o próximo Enlaces, que é o evento novo. A festa segue, mas agora um pouquinho mais espaçada, de 2 em 2 meses. Entendi. Entendi. Quero E a voltar um gente. pouquinho. Tá. Desculpa. Então termina. Não, e o que eu ia dizer é que essas meninas, além de serem professoras da Vila Flamenca, fazem parte da companhia Vila Flamenca. Nós somos uma companhia, eu dirijo a companhia e todas nós também bailamos nas festas, né? E a gente acabou de estrear um espetáculo chamado Profundas Águas, onde cada uma delas pôde desenvolver os solos são de autoria de cada uma delas, com as questões que pegam do feminino para cada uma delas. Então é bem interessante que cada uma tem uma personalidade muito diferente da outra. Enfim, vocês podem assistir, logo mais a gente vai voltar a cartaz. Ótimo, ótimo. E a festa é outra coisa importante. Quando entramos nessa composição, que a Camila saiu, eu estava meio bitolada ainda nesse formato de que tinham que ser 2 pessoas da casa e 2 convidados. Então, a princípio... Para mim cortou que tinha que ser 2? 2 pessoas da casa e 2 convidados, e 2 convidadas. De baile, né? Certo. E aí, a princípio, só fazia a festa eu e a Ana Nicolau. Mais 2 convidados. A Isadora e a Mima começaram a participar das festas no final de 2019. Aí rolou um negócio chamado pandemia, não sei se você ouviu falar. Porque é o nosso próximo tema. Quero que você entre nesse submundo, como foi para você, escola, etc. Já ouvi falar, mesmo porque eu te via quase todos os dias na telinha. Né? Enfim, aí a minha ideia era que 2020 a gente ia fazer tablado pra caramba, nós 4 e tal. Mas teve um tal de um coronavírus que deu uma ferrada com isso tudo. Deu uma atrapalhada. Uhum. Mas a gente... O que aconteceu foi que... Precisa falar mesmo da pandemia? A gente tinha um tablado marcado para o dia 15 de março. Era uma festa, que a convidada era Monita Ruedas. Então, íamos dançar nós 4 e a convidada era a Monita. Porque aí, quando começamos as 4 a dançar, um convidado. Uhum. Que era esse formato que você queria inaugurar, né? Que eu meio que comecei naquele ano. Eu fiz a última festa de 2019 assim, comemorando o meu aniversário, que eu faço aniversário no final do ano. Aí fiz a festa de aniversário, que aí eu coloquei só as professoras da Vila. A primeira que ia ter uma convidada foi a que não rolou. Não rolou. A gente teve que cancelar a festa. Eu me lembro daquela sensação na sexta-feira, se eu cancelava, se eu não cancelava, as pessoas me ligando, dizendo que elas não iam e tal. Aquela coisa geral. Horrorosa. Quem ia tocar naquela festa era o Micael Pancrácio. E quem ia cantar seria o Fernando de Marília. Era esse o quadro. Enfim. E aí, aquela coisa. Fechei a Vila Flamenca por 15 dias, né? Pelo menos eu achei que era isso. Todos nós. E aí não foi isso, né? Eu me lembro muito daquela situação horrorosa de voltar para a Vila Flamenca para pegar as coisas, porque eu constatei de que, de fato, eu ia ficar mais tempo
do que eu achei em casa e abri aquela casa vazia, o tablado estava no chão, porque eu já ia dançar no dia seguinte, Fazer. então o tablado já estava posicionado para dançar, o meu figurino já estava separado, só que o mundo tinha parado, né? Exato. E Bia, mas a Vila enquanto online, como que você resolveu esse? Você dava da sua aula da Aí sua o casa? que a gente fez? Nos primeiros 15 dias eu gravei vídeos loucamente e mandava vídeos para as alunas, que eu acho que nenhuma assistiu. Não, brincadeira, mas pouquíssimas assistiu aqueles vídeos. Eu ficava gravando. Esse Mas primeiro pelo menos sevilhana! você fez a sua parte. É, você não enlouqueceu, você fez vídeo. Não, eu enlouqueci fazendo vídeo. Gosto. Então, e era super engraçado. Eu olho os meus vídeos do começo da pandemia, fazendo assim, eu fazia uma puta produção, eu fazia maquiagem, cabelo, para fazer vídeos. Sim. O Aí no evento. final, é pantufa do O quarto. evento. Enfim, no começo foi isso, eu mandava esses vídeos. Aí depois eu comecei a abrir a aula online, né? Mas eu demorei um pouco para conseguir abrir a aula online, porque eu comecei no Zoom. Mas aí estourou aquele negócio que o Zoom ia entrar vírus no seu computador, as pessoas iam Sim, roubar as seus pessoas com dados, medo, que o pessoal ia roubar patada de buleria, sei lá. ou a sua conta nas Ilhas Seychelles. É, tipo isso. E aí eu acabei saindo do Zoom, porque as minhas alunas não aceitaram que eu trabalhasse com o Zoom. E aí eu fiquei batendo a cabeça com muitos outros programas que tinham delay, que tinham mil coisas. Mas o fato é que a gente seguiu sim com aula online. Eu tive que mudar os horários das aulas, porque à noite não dava para sapatear na cabeça do vizinho de baixo. Sim. Então eu dei uma mudada nas minhas aulas. E nesse momento eu até tive uma sorte. Meus pais têm uma casa de praia. E aí eu comecei a dar aula online de lá. Eu fui Ah, para lá tá. e as minhas filhas faziam aula online num quarto, eu dava aula online no outro. E a- Mas para a Vila foi bem difícil em vários aspectos, né? O primeiro Sim. aspecto foi que eu perdi muitas alunas nesse processo. Eu tive um momento que eu cheguei a ter 6 alunas, que eu falei, caraca, isso não vai dar certo. Mas, Vou ter que enfim, voltar para a coisa assim. engenharia. Oi? Você pensou Vou em ter que voltar voltar para. para engenharia. Mas deu certo no final, as alunas voltaram. Aí a gente acabou fazendo algumas festas online. Eu gravei milhares de vídeos nesses momentos também, porque era o desespero de ter um palco. Eu gravei muitos vídeos. Então, eu gravei vídeo com música brasileira, com música de flamenca. Eu gravei É vídeo porque a com música sua arte popular. tinha que sair por algum, né? Você tinha que produzir, tem Para que algum fazer arte de alguma lugar. forma. Para algum Exato. lugar. Eu fiz, inclusive, ensaio fotográfico com a Ana Nicolau online. Ela dava o clique online. Que Ela massa. vendeu esse produto uma época na pandemia. Olha. É, porque cada um tinha que criar uma saída, né? Umas coisas loucas que a gente fez. E aí a gente começou. Eu tentei vender um produto que não deu certo, que eu queria vender. Que eu fui numa festa de aniversário de uma filha de um amigo que ele contratou um grupinho infantil e aí eles cantavam e dançavam aquelas músicas de criança. Falei, vou vender isso também. Vou falar, você vai pedir um delivery de paella, fiz um parceiro, e eu vou dançar na sua TV. Mas ninguém comprou. Não deu certo. Bom, mas criou um produto, né? Enfim, e aí a gente voltou com as festas de forma online no começo. De forma online o quê? Isso foi já no segundo semestre, né? O elenco se encontrava de máscara, não tinha plateia, Tá, e vocês a gente faziam fazia ao o vídeo. vivo, e o que a gente fazia é que no solo a gente tirava a máscara. Tá. Mas no grupo a gente ficava de máscara. E no solo era assim, uma pessoa na Rússia, a outra no sei lá onde, Na Bósnia. tipo isso. Mas a gente fez algumas vezes assim. A primeira foi sem convidado, que foi em setembro, e eu me lembro bem que foi em setembro, porque coincidentemente, por coisas assim loucas, foi na mesma data da primeira festa da vila.
A primeira festa da Vila foi em Ah, setembro de 2014. E aí eu me lembro que quando eu percebi isso, que a gente fez na mesma semana ali, de meados de 20 de setembro, eu até falei isso na live, que a gente estava recomeçando as festas na mesma semana, só que alguns anos depois, online, enfim, foi bem interessante. Fizemos algumas festas com convidado online. A primeira festa de fevereiro foi assim, sem ninguém presencial e só online, que a convidada foi a Débora Nefussi. E aí depois começamos a fazer festas híbridas, que uhum. tinha, tipo, 10 Meio, pessoas meio. presenciais e o resto online e tal, até que a coisa foi voltando a acontecer presencial, né? Graças a Deus. E a gente fez Bueno. milhares de coisas com máscara, enfim. Oi? Não, bueno, grandes conquistas, né? Porque a gente tá naquele período, a gente não tinha muita luz no fim do túnel, né? É, enfim, a gente dava um jeito de fazer o trabalho acontecer, seja como fosse, né? A A gente chegou gente a fazer deu. paella CEP de máscara, a gente fez de Sim. tudo. É, não deixou a chamazinha. Chamazinha do Mas, Flamengo apagar, né? né? E em 2020 tiveram outros projetos, né? Teve a oficina de criação da Ale Calaf, que salvou muito Verdade. do meu psicológico e Do me abriu nosso, muito, do é, nosso. e me abriu muitas portas, assim, muitas coisas que eu tinha rígidas na minha cabeça, porque eu, com tanto tempo fazendo tablado e Espanha, 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 eu tive um momento da minha vida flamenca que eu não queria mais fusão, que Tá. eu considerei isso não flamenco, não quis mais isso. E ela abriu essa porta de novo, que eu tinha dado uma encostada nela. Então abriu para várias outras possibilidades. Isso aconteceu em 2020 também, né? E hoje, além de ser proprietária da Vila Flamenca, diretora, professora, bailaora, eu também sou bailaora da companhia da Le Calaf, né? Eu danço o infantil dela, Verdade. a festa da Maripili. E tá rodando São Paulo. Olê! Olé. Vem se divertir com a gente. Ô, Bia, a próxima apresentação que você tá é qual? Eu tô no tablado agora que a convidada especial é ela Negra, que é no espaço da Gabriela Menezes, que é Dia, agora dia horário? 15 de julho. Olhou. Julho, 15 de julho, é a próxima. E o Maripili? Marepile, agora no segundo semestre vai ter mais datas. Fique atentos aos nossos Isso. Instagrams. Siga a Bia Carrasa, siga a Vila Flamenca e saberá tudo desta grande profissional. Ô, Bia, meu amor, já estamos, né, batendo aqui 1 hora e Não, eu meia preciso de falar só uma última bate-papo. coisa que eu esqueci, que senão eu vou me. Em 2019, vou me matar. Em 2019, a gente criou também a Baile Flamenco Online, que foi uma das Verdade que coisas eu que fui me entrevistado. salvou na pandemia, porque eu aprendi a fazer vídeo com a Vanessa Abreu e Ana Nicolau, aquela empresa, nós éramos as três sócias, e salvou a minha vida. Primeiro, porque eu aprendi a fazer vídeo com elas presencialmente, para depois poder fazer sozinha. E Olha, eu passei 2020 produzindo muitas coisas para Baile Flamenco Online, que fazia receitas, a gente fazia um monte de coisa mais não descontraída. tem mais? Não Acabou? tem mais. A gente não conseguiu dar Ah, conta de tudo. Mas, volta. Volta. quem sabe? Sabe por que que eu acho interessante? Porque era tudo com muito bom humor. É. Porque o Flamengo carrega ainda uma nuvem que tem que ser muito sério, que tem que ser muito choroso, que tem que ser muito sangrento. E vocês permeavam com leveza. Eu achava muito diferente nesse quesito. Podemos falar sério, sorrindo. Era bem a ideia da Baile. A gente queria uma coisa leve, uma coisa divertida. A gente queria mostrar que não precisava ser carrancudo, triste, que podia ser uma coisa legal, divertida, uma festa com as amigas, Sim. fazer a receita, tomar um negócio, fazer tomar um negócio, aprender a ralear, aprender a peineta na cabeça, coisas A assim. página, a página do Insta existe ou A vocês página tiraram?
existe, ó, Lê Calassi entrou. A página existe, mas a gente não tem alimentado. Mas a Tá, Baile mas se Flamenco alguém Online quiser existe. ver, se alguém quiser ver, pode ir lá. Pode. Como que é? Baile Arroba, Flamenco Online. tudo junto. Tudo junto. É, galerinha que gosta de conteúdo com humor, eu acho que vale a pena dar uma sapiada nessa página. Beatriz Carrasa, maravilhosa. A gente termina a live pedindo palavras. Eu até posso falar, entre aspas, um conselho, né? Mas a gente fala, ai, conselho, se fosse bom, a gente cobrava. Para quem está começando, para quem pensa em largar a engenharia e se tornar donas de escola de flamenco, conselhos de Bia Carrasa para uma nova geração, ou para a velha geração que precisa de um conselho. Que difícil, né? Sei. Enfim, tem uma. Vou pensar. Tem uma frase que acompanha a Vila Flamenca desde a inauguração. E a frase não é minha, é do Fernando Leite, é o nome dele. E ele fala assim: não se preocupe com o caminho, cuide do sonho. O sonho inventa o caminho. E eu acho que é isso que eu coloco aqui. Que eu acredito muito nisso. Várias vezes que na minha vida flamenca a coisa deu uma volta para um lugar que eu achava que não teria mais saída e que não ia dar, eu acreditei no sonho. Então eu vou para esse lugar de acredita no sonho. Você vai achar a saída. A saída existe. A saída existe. Maravilha, maravilha. Porque Repete, então, repete a frase, porque tem gente chegando agora e eu acho que é lindamente para terminar essa live. ai, meu Deus. Ai, Bia! Cuide do sonho, não se preocupe com o caminho. O sonho inventa o caminho. É essa frase. É essa frase. Porque as frases de estudo com passo, vai aí e tal, todo mundo já sabe essa parte. Todo Sim, mundo já sabe essa parte. mas não esqueça de É sonhar, né? A gente às vezes fica muito no Excel. isso aí. É Amor da isso. minha vida. Olha, eu sinto um pouco de orgulho de pai, que a Yara se sente vó. Eu me sinto pai, né? Não na paternidade castradora, mas me sinto um pouco, bem pouquinho, mais responsável por esse sucesso seu. Então eu me sinto muito orgulhoso. Quando eu soube pelo cartaz que eu ia te entrevistar, eu falei, ai, que delícia. Né? Que algumas pessoas a gente tem menos vínculo e outras a gente tem mais vínculo. Então foi uma delícia te entrevistar. Foi um presente da Penha. Olê. Alegria minha de ser entrevistada, quase fazendo 10 anos de Vila Flamenca pelo meu primeiro professor. Ai, É lagriminha, uma lagriminha. honra, uma alegria. É uma alegria. Bia, querida, Estamos muito tempo. conte com a Penha Flamenca para o que der e vier. Pessoas que ficaram até agora aguentando esses dois malucos conversando, muito, muito obrigado.